Uma parcela significativa dos seres humanos necessitados é aquela composta de exilados, de refugiados, de imigrantes. Quem são esses seres humanos? São seres humanos desalojados por diversos motivos. Por exemplo, por guerras, por revoluções que obrigam povos a saírem dos seus locais nativos. Ainda por genocídios, quando por alguma determinada ideologia procura-se acabar com uma raça, acabar literalmente, matando todos, não impedindo que ela cresça. Essas pessoas também podem estarem desalojadas por conta de desastres naturais, terremotos, enchentes. Temos visto tanto isso, tanto aqui no Brasil como no mundo. Pessoas desalojadas, milhares, milhões desalojados por conta de terremotos, por conta de inundações. Muitos são imigrantes e são exilados, são refugiados por conta de questões econômicas. A situação econômica é tão ruim no país onde eles estão, no seu país natal, que eles são obrigados a procurarem novos países, saírem. Nós temos visto isso. Quantos africanos procuram chegar na Europa para fugir das questões econômicas, da carência econômica, para fugir também das perseguições religiosas e políticas. Perseguições religiosas e políticas são responsáveis por um grande número de refugiados. Na verdade, irmãos, esses povos, esses nossos irmãos seres humanos, eles estão sem pátria, sem amigos, sem família, sem raízes. Na verdade, irmãos, eles são transplantados do seu país. São expatriados, são retirados à força do seu país. Às vezes porque eles mesmos querem, mas por conta das condições adversas que não permitem levar uma vida digna. Eu fui procurar alguns dados sobre refugiados, alguns dados atuais. E veja só, irmãos, 110 milhões de pessoas são forçadas a deixar suas casas. Desses, 15 milhões são de refugiados, ou refugiados políticos, refugiados econômicos, refugiados religiosos. E 4,4 milhões são apátridas. Nós não sabemos nem exatamente o que é ser apátrida, mas apátrida é aquele que não tem uma nação, não tem um passaporte, não tem um documento nacional, não tem cidadania. Vejam, irmãos, seres humanos sem cidadania. A Bíblia mostra que o Senhor Jesus também foi um refugiado. Bebê, o Senhor Jesus foi refugiado. Herodes queria encontrar Jesus para matá-lo, de medo que esse seria o rei de Jerusalém, o rei de Israel, e que certamente deporia a Herodes. Vamos ver Mateus 2, 13 e 14. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou o menino e partiu com a sua mãe para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. O Senhor Jesus foi exilado, o Senhor Jesus foi refugiado. Saiu de Israel para o Egito por conta de uma perseguição religiosa associada a uma perseguição política. Buscou asilo, segurança, para preservar a vida. O Senhor Deus dispôs a José e Maria para saírem de Israel, para saírem de Jerusalém e irem agora para o Egito. Imagine, irmãos, os desafios, as necessidades, as provações que a família do Senhor Jesus passou nesse tempo que ele ficou no Egito. A Bíblia não fala o que aconteceu lá, mas fala que eles ficaram lá por 2 anos. Qual deve ser a nossa atitude, irmãos, com relação aos refugiados? Há uma condição absolutamente má entre os seres humanos chamada xenofobia, que é a oposição, o ódio ao estrangeiro.
E muitas vezes, irmãos, povos cristãos apresentam essa xenofobia, essa oposição, essa aversão, esse antagonismo aos estrangeiros. Vejam lá o texto da nossa lição. É mais fácil fazer amizade com as pessoas da nossa cultura e idioma, visto que temos muitas coisas em comum. Contudo, é desafiador encontrar algo em comum com imigrantes e refugiados, com aparência diferente da nossa, que não compartilham os mesmos valores religiosos e não comem alimentos semelhantes aos nossos. O Evangelho nos chama a sair da zona de conforto étnica, nacional e cultural e alcançar os necessitados, independentemente de serem diferentes de nós. Sim, irmãos, refugiados da Venezuela, por exemplo, refugiados da África em geral, que vêm para o Brasil, são povos diferentes, com jeito diferente, com culturas diferentes. Nós podemos nos achegar a eles? Como nos achegarmos a ele? Temos preconceitos quando vemos os nossos irmãos africanos tão negros, muito mais negros do que os nossos negros nacionais, com roupas coloridas, com cabelo rastafari. Será, irmãos, que nós nos dispomos a acolhê-los, a cuidar das suas necessidades? Atentem para alguns conselhos bíblicos. Está na pergunta 3 da nossa lição. Lá temos 4 conselhos. Deuteronômio 10, 19. Amai o estrangeiro. E aí o Senhor dá a razão por isso. Porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Está falando para o povo que foi escravizado, ficou 400 anos no Egito como estrangeiro. Amai os estrangeiros. Salmo 146, verso 9. O Senhor guarda os estrangeiros e ampara o órfão e a viúva. Veja, Deus tem um carinho para com os estrangeiros. Romanos 12, 13. Partilhai nas necessidades, segui a hospitalidade. Hospedar, cuidar, exercer a hospitalidade com aqueles que necessitam. Levítico 23, 22 diz de algumas condições que deviam ser observadas na colheita. Não devia colher os cantos, ou as espigas que caíssem deviam deixá-las no chão. Porque na colheita, cuide do pobre e do estrangeiro. Era para alimento do pobre e do estrangeiro. Olha, irmãos, há muitos conselhos na Bíblia com relação aos estrangeiros, aos refugiados, aos imigrantes. Como é que devemos tratá-los? Nós devemos ser agentes de Deus no cuidado dos imigrantes, dos refugiados e dos estrangeiros. Agentes do Senhor Jesus. Agentes de Deus o Pai, no cuidado destes filhos e filhas, que por razões econômicas, políticas, sociais, étnicas, se encontram deslocados dos seus países, necessitando de acolhimento, necessitando de ajuda. Que Deus nos disponha a cuidar desses nossos irmãos pelas quais Jesus morreu e que se encontram em situações adversas. Que possamos fazer a nossa parte neste serviço de atendimento aos necessitados.